hoje eu tô com uma pessoa aqui que eu tiro o chapéu e sabe aquela pessoa, toda a experiência que ela tem, dá até vontade de ficar aqui, ó, batendo papo, tomando café e perguntando e querendo saber mais, é o Oswaldo. Porque ele tem muita experiência, mas é muita bagagem com a sexualidade, muitos livros escritos. Oswaldo atualmente é um dos diretores do Impassex, ele também é vice-presidente da Associação Latino-Americana de Análise e Modificação do Comportamento e Terapia Cognitivo-Comportamental. Isso mesmo, isso mesmo. E trabalha com sexualidade há quanto tempo? Eita, aí assim, desde 1984, assim que eu saí da faculdade de psicologia, eu na verdade fui me dedicar a atender pessoas com queixas sexuais. Essa é uma das coisas que, de repente, foi uma possibilidade, eu me apeguei e fui desenvolvendo essa área. Eu me apeguei porque assim, caramba, a gente sai da faculdade, nós queremos fazer alguma coisa, o que nós fazemos? De repente surge essa condição onde eu podia estar atendendo pessoas com queixas sexuais, principalmente homens. Naquele primeiro momento eram homens com queixas sexuais, principalmente com disfunção erétil, e essa foi uma forma de compreender como é que as pessoas funcionavam, homens e mulheres funcionavam sexualmente, e como poder dar os próximos passos. E Oswaldo, então essa demanda ela apareceu para ti? Muitas vezes nós temos uma possibilidade conjugada, né, e deu certo de estar agarrando essa oportunidade e fazer as coisas. E gostar, né? Porque até hoje está casado aí com essa temática. Essa é uma outra coisa, porque nós dois sabemos que assim, muita gente, mesmo com formação na psicologia, tem dificuldades de lidar, até mesmo para perguntar sobre sexualidade para pacientes. Sim. E você acha que saúde mental e saúde sexual estão relacionadas? Mais do que relacionados. Na verdade, uma saúde sexual depende também de uma saúde mental. Por isso que eu considero que assim, a psicologia tem uma importância grande na questão da sexualidade, porque nós podemos abordar esta pessoa que tem uma queixa sexual, ela tem um sofrimento com relação à questão sexual, ok? Mas ela também precisa desenvolver uma série de outras coisas que dizem respeito ao que se chama de saúde mental. Sabe, tem uma reorganização de expressão, de comportamentos, de relacionamentos interpessoais, de tal forma que faça bem para ela e faça bem para outras pessoas. Relacional. Sim, é relacional, né? Você vê uma diferença, Oswaldo, nas demandas de queixas sexuais, das décadas passadas para cá? Como é que você vê o comportamento de homens e mulheres, né, nessas queixas? Boa pergunta. Sabe por quê? Problemas sexuais de todos os tipos sempre aconteceram, mas parece que existem momentos sociais onde determinados tipos de problemas ocorrem com mais facilidade do que em outros. Uma das coisas que parecia ser muito comum há 120 anos, lá no começo do século XX, eram homens que ejaculavam antes de tentar a penetração. Era a coisa importante. Mas a demanda naquele momento era de reprodução, ou seja, se ele não ejaculasse dentro da mulher, não havia possibilidade de nascimento de uma criança. Sim. Isso não é mais demanda no final do século XX ou no começo do XXI, então isso parece que deixou de acontecer. De novo, me parece que contextos sociais, históricos, tem muito a ver com o tipo de expressão de problemas. Sim. E também assim, continuam havendo muitos homens com queixas de ereção, e muitas vezes nós vamos perceber que esses homens estão numa circunstância, numa conjugação social, histórica, naquele momento de vida dele, onde ele está se fazendo uma exigência de desempenho e não na procura de bem-estar, de satisfação, de prazer, de relacionamento a dois. E eu fico pensando, por que nós somos exigidos a ter desempenho e não somos exigidos a nos sentirmos bem? Então também vivemos, nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando aqui de São Paulo, na região sudeste do país. As pessoas todas, no país todo são assim? Bom, essa é a média das pessoas. E quando eu falei dos homens, existe uma demanda sobre o desempenho dos homens, mas também existiu uma demanda desde a década de 60 e 1970 sobre as mulheres para terem desempenho sexual dentro do casamento, onde antes não existia. Mas essa demanda começou a ser parecida com os dos homens, e aí nós percebemos que, por exemplo, era muito comum na década de 1990 nós termos mulheres vindo para o consultório dizendo que tinham um problema sexual, mas caramba,
o desconforto dela era que ela se exigia fazer uma coisa que ela não foi nem preparada para isso. Como é que nós temos casais agora? Nós temos casais muito mais equiparados agora, onde uma mulher está procurando uma satisfação sexual, mas que não precisa ter o desempenho dela, mas ela começa a exigir então o desempenho do outro, no bom sentido. Porque afinal de contas, como é que se conjuga? Eu quero prazer, e aí, né? Isso, e aí nós temos os homens. Vou lhe contar uma coisa assim, as últimas 2 décadas, parece que tivemos mais homens que normalmente seriam chamados de bonzinhos. É aquele homem compreensivo, que a mulher até percebe assim, nossa, ele dá atenção para mim. Pergunta, o que ele está ganhando? Porque se ele não estiver ganhando, ele só faz o papel de bonzinho. E aí ele tem um problema sexual e ele não participa. Então, ele pode ser aquele companheiro, aquela pessoa que desenvolve uma série de atividades juntos, está tudo legal. Ele convive com a família dela, nossa, que beleza! Mas quando ela exige o desempenho dele e ele não sabe o que fazer, porque ele não foi treinado para isso, porque ele ainda foi treinado para ser o homem das décadas anteriores, caramba, como é que ele vive com isso? Ele fica lá. E torna a dizer... Sofrendo, né? Sofrendo. Mas ele é até visto como bonzinho. Ele tem que aprender a ser um pouquinho menos bonzinho, no sentido assim, olha, demanda também, você precisa que o mundo te satisfaça também. Não isso não é para brigar contra o mundo, mas assim... Não é para deixar de ser bonzinho no sentido de ser mal, né? Mas é de também se sentir merecedor, né? Isso! Você está contando que, assim, as coisas mudam, mas a gente percebe esses padrões sempre existentes. Se acontece mais ou menos, para nós dentro do consultório, não faz diferença. Não faz diferença assim. Eu já sei que esse tipo de casal, por exemplo, de interação existe, eu tenho que lidar com esse casal, com essa interação, e não é assim, quantos homens têm esse tipo de problema, quantas mulheres têm esse problema. Tem esta forma de interação que conduz a problemas sexuais. E você acha que a pornografia, ela contribui para essa questão do papel do homem, né, desse papel de gêneros, né, de homem e mulher, e essa cobrança pela performance, eu não sei o que fazer, né? Você falou de educação sexual também, né? O que nós chamamos de pornografia, de alguma forma, não, formas diferentes, sempre existiu. Porém, a pornografia hoje tem um problema para nós todos, humanos. Nós temos um acesso extremamente fácil a conteúdo pornográfico. Afinal de contas, basta pegar o celular, nós podemos estar numa situação pública, clicar ali e ver material pornográfico. Bem diferente de antigamente, né, Oswaldo, que tinha que ir escondido na banca de jornal, né? Isso. Vou para há um século. Né? Há um século nem tinha uma banca de jornais com revistas, mas existiam cartões postais, fotografias que já tinham começado. Quer dizer, as fotografias mal começaram a existir, a pornografia de fotos passou a existir. Poxa, mas antes disso eram escritos, textos, livros, contos. Sei, mas antes das pessoas, na maior parte das pessoas poderem ler, existiam desenhos, pinturas, às vezes pinturas que nem tinham a intenção de serem eróticas. Mas caramba, há 500 anos, uma pintura de uma pessoa nua podia ser a pornografia, que hoje é... Daquela época, né? Hoje seria considerado só algo erótico, arte, né? Se pensarmos há 10 mil anos, nas cavernas, mas aí... nós vamos ver desenhos nas cavernas que representam situações sexuais. É como quase fazer seres humanos de palitinho, né? Mas tá vendo o sexo ali. Então, existiam representações que faziam com que as pessoas se estimulassem, percebessem algo que vem de fora e estimula. Só que hoje se torna uma coisa muito fácil. Por exemplo, pelo celular. E essa facilitação traz um outro problema. Eu não vou fazer esforço nenhum para procurar. Basta fazer assim, eu dou um clique e já está aqui. Quer dizer, cada passo anterior histórico exigia esforços. Puxa, em épocas em que a maior parte das pessoas não sabia ler, então quem sabia ler ia usar pornografia escrita. Pois é. E hoje, eu não preciso nem saber ler, é só saber onde que eu clico no celular. Isso implica que uma criança de 5 anos... se ficar clicando ali, mais cedo ou mais tarde vai clicar em alguma coisa que seria pornográfico. E você falou de educação. Então, essa é a educação sexual que está acontecendo. Ela é boa? Bom, agora tem uma discussão forte, né? Porque a gente não sabe se é bom.
Pode ser, talvez. Nas últimas 4 décadas, 5 décadas, por exemplo, nos Estados Unidos, o Senado americano tem uma comissão permanente de pornografia e obscenidade. Eles sempre tomaram conta de qualquer coisa assim. No começo da década de 1970, eles legalmente passaram a considerar aqui nos Estados Unidos, olha, pornografia não pode ser ilegal. A gente não dá educação sexual para as pessoas, então... É a única coisa que tem, né? É a única educação sexual. Então, ainda é hoje... Que bom, né? Nesse sentido. Só que pornografia é produzida com o objetivo de dar dinheiro para alguém. Exato. Agora esse é o problema. Não é feita com a intenção de ser educativo. Educar, né? E aí nós temos pessoas... Não é pedagógico, né? Não é Então, é pedagógico no sentido que 100 pessoas assistem a mesma coisa, sei lá, 70, 80 aprendem aquilo. Mas aquilo não é o possível, o comum, o normal. E aí nós escapamos de uma realidade e nós vamos nos cobrar até aquela realidade vista num filme, numa relação a dois, e aí é impossível. E você sente que essas demandas aumentaram no consultório? Por conta da internet? Isso depende também da faixa etária. Então, assim, alguém com 60 anos até pode aprender a buscar pornografia, mas ele já tem um foco e busca uma pornografia já moldada. Alguém com 10 anos de idade ainda está errático e não se moldou. E aí nós temos um problema. Qual? Ele pode chegar a alguns conteúdos pornográficos que são extremamente difíceis de serem reproduzidos, que assim, comportamentos parafílicos, inclusive imorais ou ilegais, e se aprender isso, ele não tem mais saída. Não tem mais? Tem. É por isso que nós estamos aqui. É difícil, né? É difícil. É como aprender uma nova língua, né, Oswaldo? Eu acho que é mais difícil que aprender uma nova língua. A nova língua tem uma exposição social. Então nós temos uma interação. O mundo vai corrigindo a gente a cada minuto que a gente fala alguma coisa errada no outro país. No sexo, se a gente tiver como uma pessoa ali que considerar o nosso comportamento errado, ela pode olhar pra gente e dizer assim, bom, tá terminando, até logo, não vejo mais, e tchau, e nem dar um feedback. Então, as pessoas podem demorar muito tempo, décadas, para aprender um novo comportamento. E, de novo, é para isso que a gente, dentro da psicologia, dentro de uma psicologia voltada para a sexualidade, nós temos uma compreensão de buscar novos comportamentos, mesmo porque, para resolver um comportamento sexual, uma disfunção, nós temos que aprender alternativas. É quase aprender a nova língua. É mais fácil do que aprender aquele novo comportamento, porque eu tenho certeza que a pornografia vai ensinar muitos comportamentos que, assim, as pessoas vão sofrer muito aí. Mas acontece que também estamos numa fase social histórica onde muitas adolescentes e jovens adultos aprenderam e aprendem uma outra coisa. Não preciso ter sexo com outra pessoa. Eu posso ficar aqui, né? Não preciso nem conquistar o trabalho de conquistar, de chavecar, né? Então, ao não ter interação, não sofrer na interação, deixa de ser problema. Sim, isso, pois é. Vai ser um problema social. E vai ser um problema lá na frente, né? Porque nós somos um ser de relações, né, Oswaldo? É mais do que isso, porque se essas pessoas, então, adolescentes e jovens adultos de hoje, por acaso quiserem ter filhos, alguns não querem, tá bom, não é obrigado. Mas, ao terem filhos, o que eles vão ensinar para esses filhos? Eita, agora começa a ser complicado. Porque qualquer adulto ensina uma criança, mesmo que não ache que esteja ensinando, qualquer adulto ensina uma criança coisas de sexo, mesmo que não fale de sexo. Sim. Esse é o nosso problema. Todos nós aprendemos vendo os nossos pais num relacionamento. Muitas vezes aprendemos que para demonstrar amor a gente tem que bater no outro. Você assistiu... Xingar para depois beijar, né? Você assistiu Purple Rain? Não. É um filme da década de 80, mas é um filme que tem uma fama por causa do cantor, né? Só que assim, de repente, você depois fica sabendo que a história do filme é a história dele, né? A mocinha que canta lá era a namorada dele, né? E ele se dá conta que ele aprendeu que esse relacionamento entre homem e mulher, você tem que bater, você tem que fazer malcriações com a outra pessoa. E quando ele percebe isso, ele mostra isso no filme, tipo... E quantos jovens, né, aprendem que fazer sexo é isso, né? Isso.
Oswaldo, até te emociona, né? Mas essas são coisas que a gente tem que aprender. É isso que é um ser humano incrível. Mas é isso que a gente tem que aprender. Que assim, nós aprendemos as coisas na nossa vida e nós temos que compreender que nós vamos ensinar outras pessoas. Propositalmente ou não, conscientemente ou não. Então é nossa responsabilidade, conscientemente ou não. Se alguém diz, mas não sabia que estava fazendo. Você é responsável, sem saber. E olha o tamanho da nossa responsabilidade como terapeutas sexuais, né? Isso. Ajudar o paciente a lidar com essas dores também, né? Ensinar a se relacionar de uma forma saudável, trazer o sexo no sentido de prazer e saúde, né? Prazer e saúde. Você usou um argumento. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa me perguntar assim, mas peraí, se as pessoas querem filhos, para que serve sexo? Oi? Então, para relaxar, né, Oswaldo? Para viver bem, para ter saúde, para se relacionar, para manter relacionamentos. Mas nós estamos falando de sexo, de relação sexual, de penetração? Não, estamos falando de toda a sexualidade. Nós nos apresentamos ao mundo, nós somos sexuais nos apresentando ao mundo. Quer dizer, se eu chego, cumprimento alguém, eu estou me apresentando, eu estou já colocando limites para outra pessoa sobre o que eu sou, o que eu posso ser. E se sou, a outra pessoa vai dizer se eu sou interessante ou não. Sim, mas eu estou me apresentando. Mas isso é normal. Isso são relacionamentos humanos. Nós humanos somos muito, muito diferentes de outros animais. Quer dizer, eu tenho dúvidas sobre essas coisas, sabia? Porque assim, é que os animais que a gente está mais acostumado, são animais de estimação, nós ensinamos a eles terem emoções ou representarem emoções iguais aos humanos. Sim. Meu cachorrinho olha pra mim como se entendesse. A gente não sabe se de fato entende. Né? A gente não sabe. Mas ele mimetiza algo que a gente cumprimenta. Ele gosta de mim. Sim. Pois é. Os animais da natureza não são assim. Quer dizer, se eu encontrar um lobo, um cachorro selvagem na natureza, ele não vai reagir da mesma forma. Então, é diferente. O ser humano é diferente. O ser humano teve que aprender, e a cultura humana é a maneira de fazer a sexualidade ser muito mais do que reprodução, ser muito mais do que um biológico natural. A sexualidade é naturalmente humana, é humanamente natural, não tem nada de biologicamente natural. Sim. Nada. Pois é, e aí fico pensando o quanto que a pornografia, né, tira essa outra forma de viver a sexualidade que não através de uma penetração, né? Mas tira e também põe, porque afinal de contas, assim, muito da pornografia são variações. Desde que eu não cause mal para mim, não cause mal para outra pessoa, eu não me sinta sempre obrigado a fazer uma mesma coisa, se, eu não fico restrito. Não interessa se a gente vai chamar de pornografia. Se eu tenho com quem fazer aquele ato, qualquer que seja ele, e tem alguém que também concorda em fazer esse mesmo ato, eu já não tenho problemas. Isso não é problema. Sim, não traz sofrimento, né? Não traz sofrimento para mim, eu não tenho sofrimento para outra pessoa. Peraí, eu tenho escolha. Agora, eu sei que muitas pessoas que usam pornografia, na verdade, fazem restrições extremas. Injeção, né? Injeção. E aí, obrigam outra pessoa, sofrem quando não tem, ficam sofrendo porque eu não encontro alguém que eu goste. Sim. Você goste ou que alguém que goste do que você gosta? De sua preferência, né? Sim. E me fala uma coisa, tu acha que intimidade e conexão são fundamentais para a satisfação e para o prazer sexual? Bom, vamos pensar em várias coisas. Primeiro, sexo e amor não são ligados, porque sexo depende de emoções, amor depende de afetos. As emoções são fisicamente, fisiologicamente diferentes dos afetos. Então, assim, eu posso gostar de alguém e nem ter sexo com essa pessoa, porque o afeto, nós aprendemos isso com os nossos pais. Eu amo minha mãe, mas não faço sexo com a minha mãe, então pera um pouquinho, um pouquinho. Isto. A intimidade produz muita coisa, é necessária. Eu até sempre diria assim, é uma ideia assim antiga, mas sexo com amor é mais gostoso, né? Claro, nós juntamos duas coisas, aumentamos, ampliamos, intensificamos. Sei, mas só sexo por sexo não é muito vazio? Bom, as pessoas que fazem sexo por sexo e gostam, vão dizer pra gente, não é vazio não. Não, mas eu acho que seria. O que eu acho é outra coisa. Então, de fato, as duas coisas não precisam estar juntas, mas existe algo que também tem sido muito importante na espécie humana, a associação entre pessoas para conviver, dividir o cotidiano. Casar. A gente chama de casamento.
Tá bom, sejam 2, 3 pessoas, o que quer que seja. Sim. A questão é que para 2 pessoas conviverem exige muita confiança, exige uma interação constante. E pera um pouquinho, isso aí é afeto, isso é contato. Mas isso não tem a ver com sexo. Não, tem a ver com sexualidade, porque existem outras coisas associadas. Mas e o sexo? Esse casal pode ter, e mais provavelmente vai desenvolver comportamentos sexuais que também são muito exclusivos, ou seja, provavelmente o vizinho não faz do mesmo jeito. E todo mundo acha que todo mundo faz igual, né? E é essa conexão que você fala. Isso. Isso. E essa conexão, ou seja, as 2 pessoas se encontram e parece que assim, nossa, já se sentem bem fazendo. Qual é o problema desse casal aqui? Se um dia essa mesma forma que eles sempre fazem, é sempre gostoso, maravilhoso, não dá certo, vira uma disfunção sexual, vira nosso paciente. Quer dizer que se a gente deveria, desde adolescente, desenvolver comportamentos variados, alternativos. Talvez fosse, tecnicamente, teoricamente, essa é a solução. Mas nós não temos nem tempo para isso. Aliás, não tivemos nem tempo para aprender muito sobre como fazer sexo. A gente não aprendeu nem como fazer sexo. Ninguém ensinou. A gente foi tateando. Descobriu essa forma. Segura porque deve ser a única. E aí a gente descobre, mais cedo ou mais tarde, descobre que não é a única. Eita! Que coisa boa, né? Então o sexo vai ser prazeroso, tem que ser saudável. E sim, nós dependemos de conexões, e as conexões dependem de confiança, porque afinal de contas, estar nu na frente de outra pessoa, junto de outra pessoa por horas, poder dormir depois, exige confiança. Exige confiança, ou seja, eu não vou ser maltratado. É uma entrega, né? É uma entrega. Maravilha. Muito bom, Oba. Muito bom, que delícia. Que gostoso. Osvaldo, tu gostaria de deixar uma dica, uma orientação para alguém que está sondando trabalhar com sexualidade? 2 coisas. A segunda é meio brincadeira, mas não é. Tá. Pense o que significa sexualidade, o que te passa pela cabeça quando você fala sexualidade, o que você sente quando você pensa em questões de sexualidade, porque senão algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas procurarem cursos porque estavam querendo solucionar problemas pessoais. E aí nós 2 sabemos assim, tipo, você até pode facilitar o caminho, mas não é um curso que vai te solucionar. E o curso diz respeito à segunda coisa, que eu sempre lembro de uma frasezinha assim, busque conhecimento. Mas isso é uma paródia, porque teve alguém que disse que falou com um extraterrestre, e o extraterrestre disse para ele assim, o ET Bilu, busque conhecimento. Meu Deus. E no entanto, assim, não é brincadeira. Nós precisamos do conhecimento porque esse parâmetro nos ajuda a compreender o que é possível, o que não é possível, compreender as variações, as possibilidades, inclusive como é que eu faço para procurar tratamento. E tratamento sério, né, Osvaldo? Porque eu acho que o tema sexualidade, né, ele tem muita ligação com pessoas que tratam a sexualidade com uma certa... Um nível muito pequeno de profundidade, e até com desrespeito, porque... Isso. Porque muitas vezes... Até charlatões, muitas vezes, tratando, né? Sim, porque muitas vezes parte da própria mitificação que a pessoa faz. Eu acho que sexo é assim. Isso. E todo mundo tem que fazer igual. E não é, gente. Então, assim, onde a gente busca conhecimento... Eu já falei cursos, e livros, e literatura. E outra coisa, cuidado com a internet. Porque a internet, assim, traz conhecimento. Vamos depurar, vamos procurar entender aonde a pessoa que está passando o conhecimento, a informação, da onde ela tirou essa informação. Nós vivemos procurando ler pesquisas, estudar, ir para congressos, nos expor. Porque, afinal de contas, ir para um congresso fazer uma pergunta em público é uma exposição terrível. Sim. É uma responsabilidade. Mas é a forma de nós procurarmos assim, caramba, agora eu vou ouvir uma alternativa, uma resposta, um estudo. Nossa, eu não sabia disso. Isso nos ajuda muito. É buscar conhecimento, né? Com quem de fato está fazendo... Quem de fato está estudando, está pesquisando, né? O buscar parece ser um movimento, uma ação. Não é simplesmente eu ler alguma coisa, ficar sabendo alguma coisa nova. É uma ação. E essas ações de interação são humanas. Sim. Isso é o que interessa. Sim, é muito bom. Yes. Tá, muito bom. É isso aí.
uma frase durante toda a tua trajetória, né? Uma frase ou um momento ou algo significativo durante a tua trajetória, que como se fosse um legado. Sexo é bom. Aham. Sexo é bom, mas o sexo não é e não pode ser apenas uma coisa genital. Vai envolver estruturas de relacionamento, dinâmicas de relacionamento, vai envolver o nosso envolvimento com o mundo, vai envolver quem eu sou, quem eu compreendo que eu sou e para onde eu quero ir. Qual é a finalidade de sexo para mim? Então, sexo é bom. Nós temos que pensar num sexo bom. Nós sabemos que assim, a maior parte das pessoas que nos procuram no consultório estão sofrendo, estão vendo o sexo ruim. E ao ficar vendo só o sexo ruim, também esquecem de olhar o sexo bom. Então assim, a frasezinha é, sexo é bom, ponto. Precisa ser bom. E pode ser bom, né? Precisa ser bom. E Agora eu vou precisa entrar ser na bom. regra, precisa ser bom, porque se não for bom a gente não vai fazer. Sim, pra quê, né? É Isso para aí, quê? é isso aí. Gente, vamos encerrar então. É um prazer enorme Obrigado. poder contar com todo esse teu conhecimento. E não só com o teu conhecimento, mas eu preciso te dizer que eu te acho muito afetuoso. Eu adoro o Opa! afeto. Aliás, deixa eu te bom, abraçar. que bom. Querido, muito obrigada, viu? É um prazer. Obrigado. Um prazer mesmo. Obrigada.